Quão grave é a vaza-toga do Moraes? Será que é uma tempestade em copo d'água? Que não tem nada demais lá nas mensagens do gabinete do ministro Alexandre de Moraes? Será que está havendo muito exagero e não tem nenhuma ilegalidade, como a gente viu vários daqueles falsos garantistas, aqueles juristas submissos ao sistema dizerem em grandes emissoras de TV e na grande imprensa? Eu vou analisar essas questões fazendo uma comparação. E, e e se fosse a Lava Jato que tivesse feito tudo o que o STF está fazendo agora? É isso aí. Vamos simular como se fosse o Moro e a Força Tarefa que tivessem feito o que Moraes fez. E isso vai trazer para você uma surpresa no final. Você tá pronto aí? Então fica comigo que a gente vai entrar agora no multiverso da loucura do ministro Alexandre de Moraes. Imagine que o Moro tivesse dito: quero pegar o Lula, indicando uma perseguição política clara. Ou que ele dissesse ainda: esse aí é um bandido, prejulgando o caso. E que ele dissesse: ele é um idiota, xingando o investigado ou réu. Isso seria um mega escândalo, porque mostra direcionamento, mostra pré-julgamento, mostra animosidade. Tudo que o juiz não pode ter com o réu. Mas são frases ditas pelos juízes que assessoravam diretamente o ministro Alexandre de Moraes em relação aos investigados, essas frases todas. E esses juízes eram aqueles que instruíam, que faziam os pareceres para o ministro Alexandre de Moraes, as decisões, aqueles que tocavam o dia a dia. Imagina agora que Moro virasse para o Ministério Público, virasse para mim e dissesse: faz uma acusação contra Lula. E aí eu respondesse para ele: olha, eu não achei nenhuma irregularidade, tá tudo normal. E aí ele dissesse: seja criativo, e desse risadas. E em seguida eu fizesse uma acusação contra o Lula. E aí? Aí poderia? Gente, é absurdo demais. Mas é uma analogia que mostra como foi tratado o caso da revista Oeste lá no Supremo Tribunal Federal. Aí imagina que o Moro pedisse para um assessor seu fazer relatórios incriminando certos investigados, que ele indicasse, dizendo que a decisão já estava tomada e que ele só estava precisando dos relatórios. Aí depois saiu o relatório para esconder a sua suspeição dele mesmo, os relatórios fossem fraudados, para dizer que a origem deles era o Ministério Público ou a polícia. Bom, isso também nunca aconteceu na Lava Jato. Mas o que é o que aconteceu agora no Supremo Tribunal Federal, onde a equipe do Moraes, seguindo a sua direção, pedia relatórios ao TSE e fraudava os relatórios para que não indicasse o ministro como fonte dos pedidos e orientações, a fim de esconder a sua suspeição. Imagina ainda que chegassem na Lava Jato vários casos idênticos de corrupção comprovados, aí o Moro dissesse: não, deixa todos os outros de lado, pega aqui só o do José Dirceu e só o do Vacari. Não aconteceu na Lava Jato, mas nós vimos na reportagem dessa segunda-feira que Moraes selecionava alvos entre várias pessoas que tinham publicado os mesmos posts de conteúdos, direcionando as investigações e decisões numa nítida perseguição pessoal ou política. Se a Lava Jato que tivesse feito o que o STF fez, eu imagino a Daniela Lima balançando na frente da TV e falando com uma voz estridente e um ar de triunfo, com o celular na mão: urgente! Mensagens obtidas pela Globo News mostram aqui um escândalo que Moro pediu para Deltan acusar Lula, porque ele achava Lula bandido. E Deltan disse que não achou nada contra Lula. Mas aí o Moro disse para o Deltan usar a sua criatividade, o que mostra que inventaram tudo contra o Lula naquela voz estridente, enquanto balança na frente da Câmara. E Lula é uma vítima da Lava Jato, conclui ela, com toda aquela pompa. Mais uma vez, isso nunca aconteceu na Lava Jato. E nem mesmo na Vaza Jato eles disseram que nada parecido com isso teria acontecido. Mas como está agora, está acontecendo com Alexandre de Moraes e o Supremo. Aí, a Daniela Lima está em total silêncio. Se a Lava Jato que tivesse feito o que o Supremo fez, o presidente do STF iria para o plenário anunciar que ele estava abrindo de ofício um inquérito criminal para investigar a Lava Jato. E que o ministro Gilmar Mendes tinha sido escolhido a dedo por ele mesmo para ser o relator. Tortura, diria Gilmar Mendes no plenário do Supremo, as lágrimas, quase engasgado com tanta emoção. São os gangsters, gente baixa, essa gentalha queria dar um golpe na República. Aí o Dias Toffoli do lado, ao ladinho do Gilmar Mendes, pediria a palavra e diria: pau de arara do século XXI. Carmen Lúcia pedia a palavra e dizia: ó, ministro presidente,
Inquérito aberto de ofício, sem distribuição para o relator, contra pessoas sem foro privilegiado, não pode. É ilegal. Mas eu concordo com a abertura desse inquérito só dessa vez, até essa situação estar esclarecida. Depois a gente encerra. Não podemos, sob hipótese nenhuma, desbordar para o inquérito ilegal. Então eu voto favorável, com ressalvas, durante esse período de apuração. Alexandre de Moraes também pediria a palavra, diria: presidente, a culpa é das redes sociais e das big techs, é do Elon Musk, essas plataformas fascistas de extrema direita que lucram com o ódio, a desinformação e com as fake news. Foram essas tais redes sociais que endeusaram esses juízes e procuradores da Lava Jato, mas esse tribunal precisa mostrar que as redes não são terra sem lei. No TCU, o subprocurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, anunciaria que ele tinha entrado com um processo para investigar todos os gastos da força-tarefa da Lava Jato, Sérgio Moro. Bruno Dantas, presidente do TCU, diria: nem precisa, eu já abri aqui um processo e já ia dar uma declaração exclusiva para Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, ou então para Daniela Lima, dizendo: Lava Jato causou um dano ao erário ao perverter a justiça e tudo o que se gastou na operação agora vai ser cobrado deles. Se a Lava Jato que tivesse feito o que a STF fez, o presidente da Câmara e o Senado teriam paralisado todas as votações, convocado as lideranças para uma reunião de emergência. Deputados de esquerda iriam para a tribuna denunciar o caso e pedir a prisão do Moro e dos procuradores da Lava Jato. Todos iam se unir, todos aqueles que praticaram corrupção. Esquerda, direita, cima, baixo, centrão. Deputados do PT iriam anunciar imediatamente uma CPI da Lava Jato, liderada por eles, e começar a recolher as assinaturas colhidas dentre tantos corruptos que têm o rabo preso lá. A Gleisi Hoffmann diria que a Lava Jato deu um golpe no Brasil e que todos os agentes da lei devem ser presos. Se a Lava Jato que tivesse feito o que o STF fez, o CNMP e o CNJ imediatamente abririam processos administrativos disciplinares contra todos os procuradores e juízes. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, daria uma declaração exclusiva para Daniela Lima, que ela leria no seu celular ao vivo na Globo News, dizendo: a Lava Jato é uma organização criminosa. Moro primeiro escolhia os alvos, dava a decisão para punir e depois pedia as provas para o Dallagnol. Eu estou concedendo agora uma decisão liminar, mandando afastar todos os juízes da Lava Jato, começando pelo Sérgio Moro. Se o que aconteceu no STF tivesse acontecido na Lava Jato, todos os delatores que assinaram acordos de colaboração, todas as empresas que assinaram acordo de leniência entrariam imediatamente com pedido no Supremo para derrubar todas as delações. Gilmar Mendes, relator do novo inquérito contra a Lava Jato, ia dar uma liminar, claro, derrubando tudo, todas as delações, todos os acordos de leniência da Lava Jato e também de todas as outras que estão fora da Lava Jato. Afinal de contas, a quebra de imparcialidade contaminou tudo e vamos livrar aí os campeões nacionais. Aí, no dia seguinte às revelações, a Polícia Federal ia deflagrar uma grande operação chamada Lesa Pátria. Ia prender o Moro, os procuradores da Lava Jato, de Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio. Marcelo Bretas ia ser preso. Gilmar Mendes ia mandar prender também os servidores dos ministérios públicos, da Justiça Federal, desses estados, mesmo não tendo nada a ver com o escândalo. Todo mundo ia ser preso, essas pessoas inocentes iam ficar mais de um ano presas sem denúncia. Afinal de contas, é a Operação Lesa Pátria, com seus advogados sem acesso aos autos. Deu para entender, agora, se o que aconteceu no STF tivesse acontecido com a Lava Jato, o roteiro seria muito diferente do que está acontecendo agora. E seria parecido, sim, com tudo isso que eu contei para vocês. Abstraídos aí os abusos da reação do STF, tudo isso mostra um pouco da gravidade do que é a vaza-toga. Mas nada disso está acontecendo agora, porque o alvo da vez é o ministro Alexandre de Moraes. Ah, meus amigos, e ele é Supremo. Até quando? Até quando? O que as novas revelações da Folha de São Paulo precisarão trazer para que haja uma reação à altura contra os abusos do Supremo? Eu tenho a minha opinião e eu acho que a fervura está subindo. Mas conta você que está nos acompanhando para gente aqui nos comentários o que você acha.